Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões, temos aqui mais uma vez a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá, Leonardo, e olá a tu que nos estás a ver e a ouvir. Obrigada por nos acompanhares e se tens gostado, subscreve o nosso canal, continua a ouvir-nos e diz-nos o que tens achado. Ora, aí está, a Ema tocou no ponto. Estejas-nos a ouvir ou a ver no YouTube, deixa-nos o teu feedback, diz-nos se estás a gostar e se estiveres no YouTube, subscreve o canal e toca no sininho, que é para não perderes os próximos vídeos. Cada vez que dizemos isto, cito mesmo youtuber, é uma cena que não passa. Mais um episódio, desta vez vamos voltar a falar do campeonato Placar Handball 1. Tivemos mais uma jornada, a 11ª, o primeiro clássico oficial da época, que terminou com uma vitória do Porto, mas já vamos falar sobre isso mais à frente. Tivemos alguns resultados inesperados e o primeiro, Ema, podemos começar já, que foi a vitória do Ismael frente ao Avanca por 24-23. Era uma derrota do Avanca que não estávamos muito à espera, tendo em conta aquilo que tínhamos visto nos últimos jogos. Exatamente, o Avanca vem de 2 vitórias importantes, fora frente ao Gaia e em casa frente ao ABC, e desloca-se ao Ismael, que não é que tenha tido uma má época, mas já vimos um Ismael mais forte do que vimos neste início da época, e eles também foram afetados pela pandemia e tiveram algum tempo parados, e agora regressaram. Primeiro conquistaram um empate em casa com o Belém e conseguiram neste fim de semana vencer a Artística por 1 golo, que é um resultado bastante importante. Exatamente, tínhamos feito aqui referência à semana passada de que o Avanca parecia estar a entrar num bom caminho, e não quer dizer que este jogo também não tenha estado, mas às vezes acontecem estes percalços num campeonato tão longo. Há jogos melhores, há jogos piores. Seguimos então para o segundo jogo que também nos surpreendeu, que foi o empate do ABC em casa, frente ao Póvoa a 25. O Póvoa sobe este ano, já tinha dado bons indícios e consegue roubar aqui um empate na Catedral do Handball, como é o Pavilhão Flávio Salete. Sim, é um resultado extremamente importante para o Póvoa, que não estava com certeza nas contas dele, mas já a começarem de surpreender, apesar de não ser uma total surpresa, tal como disseste, o Póvoa tinha mostrado que era capaz, que podia até vencer quem menos espera, e desta vez não venceu, mas conquistou um empate contra uma das melhores equipas da P1. Sim, nós já tínhamos falado aqui, já na altura, no primeiro episódio, quando falámos sobre a liguilha, que esta equipa do Póvoa tem muita qualidade e realmente já tínhamos visto que tinha conseguido bater-se bem frente a vários adversários, mesmo frente aos candidatos ao título, e agora consegue roubar um empate difícil e também importante para as contas da manutenção frente ao ABC. Seguida, o Gaia bateu o Boa Hora por 28-24 e o Boa Vista perdeu frente ao Madeira Sado por 15-26. Eu sei que nós não temos falado muito do Boa Vista, porque a equipa realmente não tem conseguido produzir e não tem conseguido vencer, ainda não venceu um único jogo ou empatou um único jogo, mas vemos mais uma vez a jogar em casa perto por 11 golos de diferença. Sim, é uma equipa que tem sentido muitas dificuldades, e mesmo nós, quando fizemos a antevisão ao que seria este campeonato, apontámos logo um Boa Vista fraco, queria ter muitas dificuldades em garantir a manutenção, e estas 11 jornadas mostram exatamente isso. Exatamente, uma equipa que na altura falámos, no início do campeonato tinha um plantel que nos parecia algo curto, depois desse episódio acabou por receber mais alguns reforços, mas mesmo assim uma equipa que não tem conseguido produzir ao nível que esperávamos mesmo assim, e que tem perdido todos os jogos, mas continua a fazer o seu campeonato. Também não podemos ser maus ao ponto de perceber que são equipas com realidades diferentes. O Boa Vista está a fazer o seu campeonato da melhor das formas de conseguir, não estamos aqui a dizer que estão a fazer nada para além, estão a dar o seu melhor, só que realmente também existe bastante qualidade no campeonato Placar Handball 1 e temos visto essa diferença. O Boa Vista tem sentido muitas dificuldades e sofreu aqui mais uma derrota frente ao Madeira Sado. Antes de avançarmos para os próximos jogos, deixar só aqui uma palavrinha, e não sei se já deves ter visto, pelo menos segues a 7 metros nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook
ou também no Twitter, e se não segues, devias seguir, portanto, quando acabar este episódio vai seguir, mas lançámos o nosso merchandising, as nossas camisolas, as nossas sweats, tens várias opções de escolha, t-shirts pretas, t-shirts cinzentas, portanto, se também gostas aqui daquilo que temos feito na 7 metros, passa por lá, vê aí se gostares de alguma das t-shirts ou alguma das sweats, deixa-nos aqui uma mensagem e reserva a tua, que já temos as pré-encomendas abertas, não é, Emma? Exatamente, já temos as pré-encomendas abertas e aproveito já para agradecer a grande adesão que tivemos logo no primeiro instante, o que reflete que as pessoas que nos acompanham gostam e querem nos apoiar para continuarmos. Exatamente, agradecer e deixar-te aqui o nosso obrigado, tanto da minha parte como da Emma, como de todos aqui da 7 metros pela disponibilidade e por todos terem mostrado tanto interesse a nós a lançarmos este merchandising. Portanto, se queres e se estás interessado ou se queres simplesmente ver, passa pelas nossas redes sociais, na 7 metros, seja no Instagram, no Facebook ou no Twitter, e depois manda-nos uma mensagem se quiseres, ou se não quiseres deixa-nos uma mensagem à mesma. Seguimos para os próximos jogos e o Águas Santas venceu a Sanjoanense por 33-27, um jogo em casa. Portanto, Emma, esta era talvez uma vitória que já esperávamos por parte do Águas Santas. Sim, um resultado natural, mas quero salientar que eu vi um bocadinho do jogo e vi que a Sanjoanense conseguiu debater-se muito bem, principalmente na primeira parte com o Águas Santas, aguentar muito, e aquela equipa que é uma equipa que tem poucas soluções, que tem um plantel relativamente curto, cada vez tem os seus processos mais consolidados e talvez a Sanjoanense que nós vimos na liguilha e no início deste campeonato possa vir a conquistar melhores resultados, que agora tem tido algumas dificuldades, mas também acho que poderá fazer confusão acima da linha da manutenção. Exato, e tocaste aí numa questão que nunca nos podemos esquecer, que para além das dificuldades que já é uma equipa subir para a primeira divisão, a intensidade dos jogos, a intensidade dos treinos também aumenta, começamos a ter aquelas pequenas lesões e depois estamos em altura de pandemia e isso também vai ter impacto, vai ter efeito. Mas apesar de todas as condicionantes, temos visto uma Sanjoanense que se tem batido muito bem e nós frisamos isto praticamente todos os episódios, e não é por favoritismos nem nada, é porque realmente ficamos impressionados com aquilo que temos visto da Sanjoanense, apesar de todas as dificuldades também no plano ofensivo, mas defensivamente, pelo menos eu falo por mim, eu sei que tu concordas, aquele 3-3 é algo que não temos visto no campeonato nacional, na primeira divisão, e também é quase uma lufada de ar fresco vemos uma defesa assim, que não é aquele tradicional 6-0 em cima da linha, ou aquele 5-1 que também costumamos ver, mas inovar um bocadinho, que também é sempre importante também para o handball crescer. Passamos para o Benfica, que jogou em casa, supostamente, mas acabou por ser uma casa emprestada, jogou em Setúbal frente ao Vitória, no pavilhão Antoine Veles, e foi, Emma, um jogo que, mais uma vez, nós temos falado aqui, o Vitória em casa é sempre difícil, e quem jogou naquele pavilhão, quem jogou frente ao Vitória sabe que é um pavilhão difícil de lá passar. O Benfica jogava em casa, mas jogou lá e sentiu essas dificuldades na pele para levar de vencido este Vitória. Sim, sentiu, e tivemos um pavilhão, um jogo à porta fechada, certo? Exato. Sem massa adepta. Se assim não fosse, se calhar sentiriam mais dificuldades. Mas é como tu dizes, o Benfica sentiu dificuldades frente a este Vitória, e quero parabenizar os jogadores de Vitória e a equipa técnica de Vitória, porque vemos uma equipa com os processos principalmente ofensivos muito mais consolidados. A defesa já há mais tempo que se notava ali uma defesa bastante agressiva e bem trabalhada, mas nestes últimos jogos tem-se notado que ofensivamente a equipa tem estado mais calma, mais matura. Sim, e isso é algo que temos visto e temos ouvido o treinador João Galego Garcia dizer ao longo das semanas, ao longo do campeonato até agora. O Vitória tem sido uma equipa que tem-se batido bem, só que normalmente chegava àqueles 45, 50 minutos, e nós estamos aqui várias vezes em episódios anteriores, a equipa parecia que quebrava, ou quando se via a perder por 3, 4, tentava ir com pressa para tentar chegar ao empate e acabava por depois falhar,
e as outras equipas conseguiam se distanciar. Mas frente ao jogo, no jogo frente ao Porto, foi algo que me ficou, e se não viste, passa pelo Instagram da 7 metros, nós temos lá as declarações tanto de Magnus Anderson como do João Galego Garcia, do treinador do Vitória, no nosso Instagram, e o João Galego Garcia disse que a equipa estava a crescer e que ele não consegue injetar experiência nos seus jogadores. Essa experiência só se ganha jogando, e temos visto um Vitória que tem melhorado a sua performance semana após semana. Claro que em jogos frente a adversários que têm uma maior qualidade individual é sempre mais difícil, mas temos visto um Vitória que se tem batido bem e tem em Alan Júnior um jogador absolutamente espetacular, o Alan Santos, tem sido uma daquelas peças fundamentais, e agora vamos falar aqui mais um bocadinho dele, não é, Emma? Porque parece que semana após semana ele é o coração daquela equipa. Sim, sem dúvida, e como tu já frisaste em mais do que um episódio, parece que quando o Alan está, toda a equipa do Vitória está. Ele tem esse poder de transmitir a confiança e o seu bom nível para a restante equipa, e é uma peça fundamental, sem dúvida. Exato, o Alan que está na sua segunda época ao serviço do Vitória, que depois da boa época que fez o ano passado, a sua estreia no Campeonato Placar Handball 1, falou-se que teve convites para fora, acabou por ficar mais um ano em Setúbal, e realmente quem já teve a oportunidade de ver este Vitória, e eu falo porque já tive a oportunidade de estar no pavilhão António Vélez várias vezes agora esta época, deixamos também desde já aqui o nosso agradecimento ao Vitória por nos ter permitido. O Alan é um jogador, eu pessoalmente adoro ver, e ele é quase um espetáculo só em si, para além daquilo que se passa no jogo, porque ele tanto é capaz de fazer uma grande defesa e vir a celebrar maluco, a gritar para os colegas de equipa como se tivesse sido uma defesa no último segundo, e depois para um contra-ataque e cerra assim o punho e aponta para os colegas que estão no banco como se fosse uma grande defesa, mas ele tem esta diferença de ora tem uns rasgos de energia brutais, ora está ali tenso, mas a puxar pela equipa, e vê-se claramente que quando, e eu lembro muito bem disto no jogo frente ao Madeira Sato, nós até falámos aqui, quando o Alan sobe, ou quando o Alan cresce, a equipa cresce toda. Eu acho que o Alan eu acho que juntamente com o Ruben são os dois principais jogadores desta equipa, por razões diferentes, como é óbvio, mas o Alan é o coração daquela equipa, na minha opinião. Não sei se concordas, mas acho que ele quando começa, a equipa vai atrás, e se ele não está com essa intensidade, com esse fogo, a equipa ressente-se muito. Exatamente, sem dúvida que concordo com tudo o que disseste acerca do Alan, e o Ruben também acaba por ser outra peça fundamental neste Vitória. É um jogador, um central muito organizador e que tem muitos recursos de remate, e ele tem sido e é atualmente o segundo melhor marcador do campeonato, um jogador bastante jovem, no seu primeiro ano de primeira divisão, a ter um papel muito preponderante. Exato, também temos que frisar, não é? O Ruben já tem tido experiência, é o primeiro ano da primeira divisão, mas já teve experiência, é um jogador que também tem uma escola de formação que toda a gente conhece, e que sabe produzir bons jogadores de handball, e sim, eu por acaso na altura estava a ver o jogo do Benfica frente ao Vitória, e já não é a primeira vez que eu sinto que o Alan tem qualidade para, e com todo o respeito pelo Vitória, não estamos aqui, mas para outros voos, porque é um guarda-redes que transmite muita confiança à sua defesa, e traz aquela força que é sempre preciso um guarda-redes também ter. Qualquer defesa adora ter um guarda-redes atrás que sabe que pode contar, porque vai trazer essa intensidade. Seguimos para o primeiro clássico da época, o primeiro clássico oficial, Sporting Porto, que se disputou no pavilhão João Rocha, às 11 da manhã. Ainda é estranho acordar cedo para ver os jogos logo assim de manhã, ainda para mais um clássico. Mas se calhar o facto do jogo ser assim cedo, vimos um Porto que ainda não tinha acordado completamente, mas que depois, com o passar do tempo, acordou e pôs a dormir o Sporting. Da tua comparação. Acho que é a melhor forma de dizer um jogo que teve duas partes tão distintas. Sim, sem dúvida que o Porto acordou adormecido, muito, muito apático. Aqueles primeiros minutos não era o Porto. Talvez fosse o Porto que acabou o jogo com o PSG, que já fosse um Porto a desistir. E entrou no jogo exatamente como tu disseste, adormecido, e
o jogador em que eu mais notei isso e que só fez mesmo os 10 minutos iniciais, depois na segunda parte praticamente não jogou, foi o André Gomes. Eu quase que nem o reconheci, parecia que ele nem estava em campo, mas é como tu dizes, a equipa do Porto entrou muito apática, tanto ofensivamente como defensivamente, e o Sporting conseguiu impor o seu jogo, e a primeira parte foi assim um bocadinho atípica para o lado do Porto. Não quero estar a tirar mérito ao Sporting, porque não é disso que se trata, mas o Porto é uma equipa que tem a obrigação de fazer mais naqueles minutos iniciais. E exigimos demais, porque já sabemos aquilo que são capazes. Exatamente. Sim, e depois no segundo, e depois acho que o grande momento que leva depois a essa troca que vimos no jogo foi a entrada do Mitrevski para a baliza do Porto. Sim, a entrada de Mitrevski e não só. Tivemos a entrada na segunda parte, o Porto entrou com 7-6, apesar dos 2 primeiros ataques. Fábio Magalhães faz 2 maus passos para tentar meter a bola no Salina, mas não consegue. E o Sporting faz um gol aí, passa para a frente, que o resultado tinha ido com um empate para o intervalo, mas depois o Porto a conseguir, através de Miguel Martins, Rui Silva e Salina, conseguir acertar o 7-6 e a conseguir fazer golos. E claro que defensivamente a entrada de Mitrevski deu outra confiança à equipa, e depois de conseguirem estar na frente começámos a ver o Porto que conhecemos. Exatamente, foi um jogo que depois vimos, quando o Porto realmente começa a carburar, digamos assim, fica difícil de esperar, porque já sabemos a qualidade que tem, mesmo apesar de certos jogadores não terem estado tão bem. Também é preciso frisar que o Sporting teve vários jogadores lesionados. O próprio Carlos Ruesga não joga, só por si é sempre uma grande perda. O lateral direito, o Jens Schongard, também não jogou, e são 2 jogadores que nós temos visto que têm tido um impacto muito grande neste início da época do Sporting. Sim, sem dúvida que as baixas do Sporting acabam por fazer moça. O Rui Silva a ficar com menos soluções, Nuno Roca ter de jogar grande parte do tempo, mas quero também aproveitar para dar aqui os parabéns ao Frankis, que já tinha saudades de ver o Frankis que vimos nesta primeira parte. Sim, foi um Frankis que mostra a sua capacidade e que mostra o seu talento, e acho que há alturas em que nos esquecemos também ou não apreciamos o talento que já existe e o facto de termos um jogador com o nível do Frankis há tantos anos no Campeonato Nacional. E acho que concordo exatamente com o que disseste, devemos dar os parabéns, porque vimos um Frankis que voltou a ter aqueles rajos que nós gostamos de ver. Antes de avançarmos, deixar só aqui frisar o António Areia, que termina com 10 golos em 11 remates, e eu e a Emma já tivemos aqui debates acesos em relação à ponta direita. Acho que neste jogo nem eu, nem tu, nem o Tito, nem o Francisco tiveram jogos que saltem à vista, mas realmente o António Areia teve, e é preciso destacar. E deixo também já aqui, eu nunca disse que o António Areia não devia ir à seleção, eu acho que também é preciso dizer, eu nunca disse. Mas eu agora quero te interromper, desculpa. Então porquê? Sabes porquê que o Tito não teve assim bem? Diz. Porque o António Areia teve muito bem. Exatamente, sim. Não jogou. Claro. Se o Tito tivesse entrado. Achas que tinha. Olha, então não sou eu que já estou aqui a dizer. Estás a dizer. Não, estou a brincar. O António Areia teve muito bem e tem todo o mérito. E se tu viste as histórias que nós fizemos a responder às vossas perguntas no nosso Instagram, eu falei exatamente no Areia que iria ser a aposta, porque fizeram-nos as perguntas Miguel Alves ou António Areia, e eu apostei no António Areia e mais uma vez acertei, porque isto é normal. Ganhar-te é normal. Pronto, eu vou deixar também já aqui. Eu cumpro as minhas apostas e, portanto, como eu perdi uma. Eu disse aqui à Emma que ia deixar a palavra, e a verdade, a Emma é a maior. Se estejas a ouvir ou a ver, a Emma é a maior. Assumo aqui. E pronto, e deixamos também aqui os parabéns ao António Areia por ter marcado 10 golos em 11 remates. Foi na verdade o melhor marcador do encontro e uma das peças fundamentais, juntamente com o Nikola Mitrevski, tal como já falámos aqui, para a vitória do Porto por 33-27, que mantém assim a sua invencibilidade no campeonato, 11 vitórias em 11 jogos. O Sporting perde os primeiros pontos. E antes de avançarmos para o último jogo, o jogo entre o Belenenses e o Sporting da Horta, eu vi muita gente dizer isto no Twitter, e acho que realmente é algo que também devemos abordar, porque tendo em conta as mudanças do formato
do campeonato, deixou de ser como era até anteriormente em 2 fases, agora é apenas uma, há 2 voltas. Estes jogos grandes são fundamentais, e eu vi muita gente no Twitter a dizer que, pronto, tendo em conta o nível que temos visto o Porto jogar este ano, que esta derrota do Sporting no fundo era um adeus ao título. Achas que já se pode dizer isso, apesar de ainda só irmos à 11ª jornada, ainda é cedo, nunca se sabe, o Porto está a jogar competições europeias e já vimos que às vezes também acaba por tremer um pouco nos jogos a seguir a ter essas grandes jornadas europeias. Achas que ainda é muito cedo ou realmente o Porto já deu aqui um passo grande rumo ao título? Eu acho que o Porto já deu um passo muito grande rumo ao título desde o início da época, que nós vemos essa vantagem natural que o Porto tem. E claro que é, como dizes agora, da forma como está o campeonato, ser todos contra todos as 2 voltas, estes jogos são exatamente como finais, porque nós não temos um campeonato em que tenhamos 5 ou 6 equipas a lutar pelo título. Nós temos uma mais 2, basicamente é isso que acontece, e perdendo logo contra o favorito acaba por ficar muito complicado, e foi uma diferença de 6 bolas que dificulta muito a vida ao Sporting. Vai ser muito complicado para o Porto perder pontos. No entanto, o Porto jogou com o PSG, jogou com o Sporting, vai jogar novamente com o PSG e logo no domingo recebe o Benfica. São 4 jogos seguidos que exigem muito do Porto, mas eu sinceramente acho que vai ser difícil o Porto perder pontos neste campeonato. Exatamente, é assim uma reta de 4 jogos que são, digamos, os jogos mais difíceis até ao momento da época do Porto. Portanto é assim, são 2 jogos frente ao PSG, agora uma deslocação a Paris, que é sempre cansativo pela questão das viagens. Sabemos já que o jogo vai ser muito difícil em Paris, como seria sempre o PSG a jogar em casa. Sabemos também que o Porto em casa não costuma facilitar, e o Benfica tem tido muitas dificuldades no Dragão Arena, e portanto o Porto nesse parte já como favorito para essa partida. Mas é assim, também temos visto um Benfica diferente. Chema Rodrigues tem colocado um estilo de jogo diferente, o Benfica que também aposta muito na velocidade e pode tentar aproveitar algum possível cansaço por parte do Porto, depois de 3 jogos, PSG, Sporting e PSG novamente, que vão ser muito cansativos. Mas sim, acho que concordo com o que disseste. Num campeonato como o nosso, em que realmente tens uma equipa, neste caso o Porto, que basta ver os resultados para o campeonato, parece que é quase sempre de 10 ou 15 para cima de diferença, fica difícil acreditar que o Porto ainda pode perder pontos, mas ainda mais uma vez, ainda só vamos na 11ª jornada, ainda falta muito campeonato e nunca se sabe. Também não esperávamos, por exemplo, que o ABC empatasse em casa frente ao Póvoa e aconteceu. Também não esperávamos que o Porto tivesse tantas dificuldades quando teve contra o Vitória, e as teve, apesar de depois ter conseguido vencer. Portanto, o campeonato ainda vai cedo e é longo. É uma maratona, não é um sprint, como tantas vezes se diz, e ainda só vamos praticamente a meio. Mas seguimos para então a última partida, a vitória do Belenenses por 31-28 frente ao Sporting da Horta, um grande jogo de Cláudio Pedroso e também de Tiago Ferro, que terminaram como os 2 melhores marcadores do lado do Belenenses. O Cláudio terminou com 9 golos e o Tiago com 8. Emma, o Belenenses que realmente, eu acho que está claramente a fazer tudo para manter aquele 4º lugar e para o ano tentar voltar à Europa. Sim, julgo que o Belenenses vai fazer tudo e tem mostrado que é capaz de o fazer para voltar a lutar pelo lugar numa competição europeia. No entanto, quero salientar mais uma vez, como nós falámos aqui no último episódio, desta vez o Horta veio jogar com 9 jogadores e isso também torna muito complicado, e sou sincera, julgava que o resultado ia ser muito mais dilatado, mas não está a ser fácil para as equipas das ilhas continuarem a competir no campeonato andaluz. Sim, e realmente eu acho que é algo que vai ter depois mais à frente de ser avaliado, porque temos visto isto em várias modalidades, não apenas no handball, mas também no futebol e no basquetebol. As equipas das ilhas têm muita dificuldade, porque é assim, tal como tu disseste, no jogo contra o Porto foram 9 ou 10? Foram 10. 10, aqui é menos um jogador. É assim, jogar com os 7 em campo e ter 2 jogadores no banco de suplentes, a mim já me aconteceu, mas eu era juvenil ou júnior e era em altura de testes em que ninguém podia ir porque tinha toda a gente que ficar a estudar. Numa equipa
sénior fica difícil. Não estamos aqui a dizer nada em relação ao Sporting da Horta em si, porque a equipa está a fazer aquilo que consegue, só que infelizmente são coisas que a pandemia assim obriga, mas acho que é algo que também deve ser avaliado, porque depois também começamos a entrar em questões de verdade esportiva que não vale a pena estarmos aqui a entrar. A verdade é aquilo que se passa dentro de campo e o Horta bateu-se muito bem frente a uma equipa do Belenenses que tem surpreendido, que ainda só tem 8 jogos disputados, mas que tem só menos 2 pontos do que o quarto classificado, o ABC, e que caso vença os jogos que tem em atraso, salta logo para esse quarto lugar com pontos de avanço em relação às outras duas equipas que nós temos colocado aqui nesse lote de favoritas ao quarto lugar, que é juntamente com a ABC e Águas Santas, não é? Exatamente. Bem, foi esta então aqui a nossa análise rápida a esta jornada do Campeonato Placar Handball 1, a 11ª jornada em que o Porto e o Benfica continuam líderes agora sem nenhuma derrota. O Sporting perdeu os primeiros pontos e desceu assim para terceiro lugar. Vemos também aqui que para a semana vais ter mais episódios. És capaz de ter um episódio surpresa? Vamos ver. Ainda estamos aqui a pensar, a analisar. Depende de tudo se subscreves aqui o canal no YouTube, tocas no sininho, deixas também o teu comentário e nos dizes se gostas, se não gostas, se nos segues nas redes sociais. Antes de avançar mais, vou só dar aqui a palavra à Emma, que é para ela deixar a sua mensagem da praxe. Não me tires aí as palavras da boca, se faz favor. Não, eu vou tentar. Vou agradecer mais uma vez a quem nos tem acompanhado e, tal como o Leonardo falou, subscrevam, mandem-nos mensagens e digam-nos que eu gostava muito de receber mais mensagens sobre isso. O que é que acharam do nosso merchandising? E se gostaram, encomendem, que além de tudo é um apoio para quem trabalha, digamos assim, neste projeto e para que seja possível continuarmos e crescermos cada vez mais. Exatamente, só eu ainda não recebi nenhum feedback, a minha mensagem semanal ainda não recebi nenhum feedback, mas pronto, mais uma semana, mais uma oportunidade para receber um feedback, fica à espera. E tal como a Emma disse, se gostas daquilo que nós temos feito até agora na 7 metros, queres continuar a apoiar o projeto, então passa pelas nossas redes sociais, compra uma camisola, uma t-shirt ou uma suéte se quiseres, se gostares, se não gostares, pronto. Esperemos que continues aqui também a gostar dos nossos episódios e nos continues a seguir, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok ou também no Twitter. Nós estamos presentes em todas as plataformas, no YouTube também. O meu nome é Leonardo Bordões e até ao próximo episódio.